precisamos paz na terra. Nós te suplicamos. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo viemos suplicar. Coração bondoso, o teu povo ainda não sabe amar. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo viemos te pedir. Coração humilde, o teu povo ainda não sabe servir. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo viemos implorar. Coração tão manso, ensina teu povo sempre perdoar. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo viemos te cantar. Coração fraterno, ensina teu povo. Então, bom dia para todo mundo. Hoje, esse dia muito especial, dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, essa festa de toda a igreja, que nos alegra também o nosso coração, com o grande pedido que nós fazemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Portanto, iniciamos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então neste dia tão especial, como falávamos, do coração de Jesus, a nossa gratidão de poder contemplar o amor de Deus de forma tão concreta, manifestado no seu amor pelos homens, no seu Filho, nesse coração, o coração transpassado, que se deixou abrir pela lança para manifestar que era sempre um coração aberto, um coração cheio de amor e de misericórdia. E o Evangelho de hoje, para a nossa meditação, neste ano A da liturgia, da festa do coração de Jesus, se encontra em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. É o famoso texto, justamente entre outros da Sagrada Escritura, que nos ajudam a refletir sobre o mistério do coração de Jesus, esse coração cheio de ternura, de amor e de misericórdia. E nesse pequeno trecho do Evangelho de hoje, nós podemos destacar muitos aspectos. E aí eu gostaria de apresentar, mesmo que de forma muito rápida, como esse texto ele tem um desenvolvimento. A gente poderia dizer que no primeiro momento se revela aquilo que
o coração de Jesus é por excelência, é um coração agradecido. Por isso que no versículo 25 se diz, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então, é uma ação de graças. A oração de Jesus, por excelência, nós poderíamos dizer, oração eucarística. Eucaristia quer dizer isso, né? Ação de graças. Então, nós vemos, nesse momento em que Jesus inicia a sua oração justamente louvando e agradecendo a Deus, e nós vemos isso também no capítulo 11 de São João, quando Jesus, por ocasião da morte de Lázaro, vai até o túmulo e antes de chamar Lázaro para fora, Jesus faz justamente uma oração de ação de graça. Eu te louvo, ó Pai, porque sempre me escutas. Então, independente da situação, né, essa nós vamos ver que é um contexto onde os discípulos voltam, né, isso especifica São Lucas, os discípulos voltam, né, da missão e começam a contar a Jesus, né, tudo aquilo que eles fizeram, e aí Jesus prorrompe neste louvor. Mateus coloca esta palavra de Jesus nesse contexto, é um pouco diferente de Lucas, mas a gente pode entender que certamente o contexto histórico é Jesus perceber, né, no meio dos seus discípulos, no meio do povo, as grandes manifestações de Deus, do seu amor, sobretudo para com aqueles que acolhem esse amor, né, os simples e os humildes de coração. Então, a primeira coisa que se revela nesse texto é o coração agradecido de Jesus. Esse coração cheio de gratidão. E até o salmo que nós rezamos na liturgia de hoje, o Salmo 102, 103, diz justamente isso, né? Que bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus favores. Até o filósofo grego vai dizer que a gratidão é a memória do coração. Então vejam que a gratidão do coração de Jesus é justamente, nós poderíamos dizer assim, a grande memória, né, dos grandes feitos que Deus realiza em favor do seu povo. Então é muito bonito, né? Já nessa primeira expressão de Jesus, essa revelação do seu coração, é um coração agradecido. Tanto que depois Jesus, no meio desse evangelho, vai falar que tudo o Pai entregou a ele, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, essa revelação, o que é essa revelação? A revelação do coração agradecido de Jesus, porque o próprio Pai, né, realiza grandes coisas. Então Jesus faz o seu agradecimento, né, para revelar esse coração cheio de gratidão. Em seguida, Jesus dá o motivo, a razão para essa ação de graças. Porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, a gratidão de Jesus não é simplesmente uma palavra de louvor a Deus genérica. Não é só isso. Porque também a nossa gratidão, a nossa experiência de agradecer as pessoas, é pelo um bem recebido. É algo específico, né? Concreto. Você não vai dizer para a pessoa, muito obrigado. Muito obrigado de quê? Sou muito grato. Grato de quê? Então a mesma coisa Jesus. Jesus não faz uma oração de louvor, de agradecimento a Deus assim, genérica, né? Porque isso não é o que é específico da Sagrada Escritura, da ação de graças na Sagrada Escritura. Quando nós vemos o próprio livro dos Salmos, que tem muitos salmos de ação de graças, se torna uma ladainha, né? Bendizei ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia, e vai dizendo o que foi que Ele fez. Então é muito importante essa gratidão como expressão da memória do coração. E se nós temos um coração que não é agradecido, então certamente é um coração que perdeu a memória. Infelizmente nós estamos num mundo assim, né? De pessoas que não sabem
reconhecer com gratidão muitos bens que tem recebido. Às vezes é um coração que sabe exigir, que sabe pedir, que sabe cobrar, mas que não sabe reconhecer e não sabe agradecer. Então isso faz com que o ser humano perca a sua memória. E perder a memória é perder o fio condutor da sua vida. É focalizar-se ou no presente, afogando-se no presente, ou em algum fato do passado descontextualizado, que serve até quase como um masoquismo, um martírio, e portanto perdemos o rumo. Então a memória é fundamental, né? A memória histórica, a memória espiritual, a memória existencial, né? Tudo isso é importante. Para quê? Para que de fato tenhamos a gratidão. Reconheçamos, né, que mesmo na nossa vida, com tantos problemas, tantas dificuldades, há um bem que nos é dado e nos é dado gratuitamente. E por isso vem a questão da gratidão. Então Jesus dá a razão para o seu louvor, para a sua gratidão, que é aquilo que Deus realiza, revelando, não é? Mostrando aos simples, aos humildes, as coisas do seu reino. E aqueles que acham que já sabem tudo, que são os sábios e entendidos, então não tem como ele revelar. Não é que ele não queira, é porque eles não querem, né? Não é Deus que não quer revelar, mas é quem já acha que sabe tudo, que é o conhecedor de tudo, então não tem mais nada o que conhecer, logo não pode conhecer as coisas de Deus. E aí vem para o centro do evangelho de hoje, que é a revelação. Jesus que revela, né, essa obra de Deus que foi entregue a ele, e ele se torna também o revelador, aquele que faz o Pai conhecido. E como é que Jesus faz o Pai conhecido? Através dos seus gestos de bondade, de misericórdia, de perdão, de acolhimento, enfim, tudo isso em Jesus é revelação do Pai. Por isso que diante daquela pergunta, que é um pedido de Filipe na última ceia, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus disse, mas tanto tempo estou convosco, quem me viu, viu o Pai. Então, o que é que se vê do Pai, senão os gestos de Jesus que revelam quem é o Pai? O Pai de misericórdia, o Pai de compaixão, o Pai de bondade e assim por diante. E aí, diante dessa revelação, Jesus faz um convite. Um convite que tem um alcance, assim, tanto retrospectivo para poder compreender, como também um alcance de projeção, né? A gente diria escatológico, né? de conclusão, ou seja, de plenitude. E qual é esse convite? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Então, é o reconhecimento da situação do ser humano. O ser humano, ele não pode desconsiderar que a sua vida, sobretudo por causa do pecado, se torna pesada. Porque o ser humano vai juntando, né? Juntando muita coisa, e a gente sabe que numa viagem a gente tem que levar o mínimo, e o mínimo é aquilo que é o necessário, e portanto a gente precisa também fazer essa experiência, fazer a experiência do que é o essencial. Achei muito bonito uma vez quando eu li um pensamento, né, que se encontra em marca-páginas, que dizia assim: quem sobe a montanha não vai juntando pedras. E de fato, né, a nossa vida é um subir a montanha. É esse convite que o Senhor faz. Vinde a mim. E portanto é preciso subir, né, subir a montanha. Mas se nós vamos sobrecarregados de coisas, então isso dificulta e às vezes até impede mesmo de a gente subir a montanha. E subir a montanha significa a nossa vida que vai ganhando sempre mais dignidade e revelando sempre mais o valor que ela tem. Então Jesus faz esse convite, que é a nossa vocação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E em seguida faz uma promessa: eu vos darei descanso.
E o descanso na Bíblia é a finalidade, né, de tudo aquilo que Deus criou. Na narração da criação, no capítulo 1 do livro do Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Às vezes a gente diz assim, né? A semana, 7 dias. Não, mas a semana, vamos dizer assim, do trabalho são 6 dias. O 7º dia não tem trabalho. O 7º dia é o descanso, o Shabat. Então é o descanso. Esse descanso que Jesus está falando. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Por quê? Porque o ser humano, ao sair, né, do paraíso, perdeu este dia, né, que foi criado justamente para esse dia. E descanso não significa não fazer nada. Na Bíblia, descansar não é isso. Descansar é contemplar toda a obra de Deus, porque o próprio Deus se diz, né, que descansou no 7º dia, e contemplar toda a sua obra. E contemplar toda a obra de Deus, isso não é uma inércia, isso não é uma passividade, mas é ali onde nós vamos, de fato, nos nutrir, né? Nos nutrir espiritualmente, para que o nosso coração não perca a memória, ou seja um coração agradecido. Agora, Jesus não só nos chama, nós que estamos cansados e fatigados, para ir até Ele. Não é só esse o chamado de Jesus. Mas Jesus também dá um mandato: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. De novo, né? a mesma promessa, né? E vos darei descanso e vós encontrareis descanso. Ou seja, vamos alcançar a finalidade da nossa vida, a contemplação da obra de Deus, que é obra de amor. Então, nós podemos dizer que Jesus nos apresenta 2 desafios hoje. Reconhecendo o nosso cansaço, reconhecendo, né, o peso que muitas vezes nós carregamos, nos convida para irmos até Ele. Mas não basta só ir até Jesus. Porque isso até muita gente faz quando está sofrendo, quando está com uma dificuldade, quando está num problema. Aí intensifica a sua oração, vai mais à igreja e assim por diante, né? Muitas pessoas fazem essa experiência, não é nenhum problema. Mas o convite de Jesus não é só esse: vocês que estão cansados, venham a mim. Mas Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Pronto, então precisa ser discípulo, né? Não tem que ser, nós não podemos pensar só, poderíamos assim dizer, né, até de uma forma muito simples. Jesus não nos chama para sermos seus clientes, mas Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Aprendei de mim. Aprender é próprio do aluno, né? Aluno em grego se diz mathetai, que é justamente discípulo, né? Então devemos ser discípulos, não clientes. Porque estou cansado, vou querer um refúgio. Estou necessitado, vou querer uma solução. Porque Jesus nos dá repouso, Jesus nos dá o caminho, né, para a plenitude da vida, quando nós nos tornamos seus seguidores. Então vejam que o ir até Jesus é decidir seguir os seus passos. Por isso é muito importante que a gente não perca, né, essa consciência, essa memória, né, porque às vezes a gente, até a primeira parte, a gente busca e quer e reconhece a verdade, ir até Jesus por causa dos nossos cansaços, ir até Jesus por causa do peso que nós estamos sentindo na vida, para que Ele nos alivie. Mas vejam que não é só tirar um peso, mas Jesus diz que é preciso assumir o seu jugo, né, que é o seu mandamento, que é o mandamento do amor. Então, que essa festa do coração de Jesus seja para nós uma resposta a este convite: vinde a mim, vamos a Ele. Mas também a obediência ao seu mandato: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque senão a promessa não se realiza. Não porque Jesus não quer, mas é porque quem vai até Ele não se dispõe a ser discípulo dele. Então, para que essa promessa se realize, é preciso que Ele nos ensine.
não é um toque mágico, mas é um aprendizado. E, portanto, é preciso aderir a ele pela fé. Então, que o Sagrado Coração de Jesus, esse coração de Jesus humilde, manso, de fato, nos acolha e nos conduza para este repouso, né? Esse repouso, como lá no paraíso, que significa a vida com Deus, a comunhão com Deus e a fraternidade universal. Hoje também a Igreja nos convida a rezar pela santificação do clero. Toda a Igreja, né, a pedido do Papa, reza, hoje de modo particular, claro que é bom rezar todos os dias, pela santificação do clero, para que de fato nós sejamos sacerdotes segundo o coração de Jesus, para realizarmos bem a nossa missão. Nós celebraremos a missa às 11h15 da manhã, né? Nesta manhã às 11h15, ainda estamos nesse tempo de isolamento, mas celebraremos a missa, vamos transmitir aqui pelo Instagram da nossa diocese, né? As pessoas que quiserem acompanhar. Então hoje, dia do Coração de Jesus, às 11h15 da manhã, daqui a algumas horas. Então desejo a todos um bom dia, até amanhã se Deus quiser, e deixa sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até mais tarde.